Oi, gataiada, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo da Mulher Gato. É a segunda parte do vídeo em homenagem ao Dia das Mães. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, o vídeo ficou um pouco extenso mesmo fazendo os cortes, por isso eu tive que fazer em 2 vezes. Mas não percam a segunda parte, tá? E se você ainda não tá inscrito, se inscreve nesse canal e dá um like aqui pra gente, tá bom? E não deixe de curtir as aberturas da Mulher Gato, vocês vão achar de rir. Tem muita coisa boa ainda por vir. Um lambeijo e continue curtindo o vídeo. Muitas lembranças da minha avó. Minha avó era católica, extremamente beata. Então, tipo assim, ela abria a igreja, ela fechava a igreja, ela lavava a igreja, entendeu? Ela participava de tudo da igreja. Pra você ter uma ideia, minha avó, ela lia a liturgia lá na frente, ela auxiliava o padre em tudo quanto é coisa, ela participava de todos os grupos que tinha das senhoras da igreja, participava de todas as obras sociais da igreja, sempre foi muito caridosa. E ela também cantava na igreja, fazia parte do coral da igreja e tocava órgão na igreja. Minha avó tocava órgão. Nossa, show de bola, né? Então, muito linda ela. E aí, o orgulho dela era que eu ia em todas as missas com ela, né? Desde chiquinha, tal, sempre. Então, a igreja inteira me conhecia, né? E aí, cara, eu, no fim da missa, todo mundo ia embora, porque minha avó era a última a sair, a gente saía junto com o padre. Aí eu saía catando aqueles panfletinhos, porque na missa tem um panfleto que você segue, né? A ordem da missa, eu esqueci o nome daquilo. Enfim, aí eu saía catando. Todo mundo ia saindo da igreja, minha avó cumprimentava todo mundo, falava tchau pra todo mundo, boa noite pra todo mundo. E aí eu saía catando, e o padre adorava, que eu catava todos os panfletinhos e levava pra ele, né? E aí, um dia, eu fiquei muito doente na casa da minha avó. Fiquei doente, deu aquela febre e tal. E eu tinha um problema sério, eu não podia ver as coisas de comer. Graças a Deus que você não é assim. Pedi muito a Deus pra você não ser assim. Eu não sei por que eu nasci assim, lumbriguenta. Eu não podia ver as coisas de comer, que eu não pedia, eu ficava com vergonha, e aí eu ficava doente. Aí me deu aquela febre, e começava a vomitar, e chorava e não sei o que. E minha avó já desesperada, e o remédio não baixava a febre de jeito nenhum e tal, que eu já militei. Aí, por fim, e era difícil fazer eu falar, eu não falava. Nossa, não, eu sei lá por quê, cara, criança, né? Enfim, aí eu não falava, e aí, por fim, ela conseguiu arrancar de mim. Aí eu falei que eu queria comer aquele negócio redondo que o padre dava para as pessoas. Ai, meu Deus. Era a hóstia consagrada. Eu não podia comer a hóstia consagrada, né? Só depois que você faz crisma. Mas não pode também, viu? É pecado. É pecado. Lógico, é na crença dos católicos, tem que respeitar. Enfim, aí minha avó ficou desesperada, né? Porque eu tava doente e tal. Aí a gente correu na igreja, chegou lá pro padre. Padre. Aí não, minto, ela falou assim, não, eu te prometo que amanhã a gente vai na missa e a gente pega. Ela me prometeu aquilo, eu fui melhorando, sabe? Fui melhorando, olha só o meu psicológico. Chegou no outro dia na missa, ela chegou lá pro padre, né, no final da missa, depois que todo mundo saiu, ela falou, padre, a minha neta teve febre, ela tá morrendo de vontade de comer a hóstia, ela acha que aquilo é doce, né? Aí ele falou assim, que isso, Maria, por que você não me falou antes? Eu tinha pego lá dentro pra ela uma sem consagrar, porque a hóstia é consagrada, eles consagram a hóstia, entendeu? Aí ele foi lá dentro e pegou uma bem grande assim pra mim, sem consagrar. Nossa, foi a felicidade da minha vida, né, comer a hóstia. Gente, foi a única vez que eu comi a hóstia, porque eu não sou católica. Outra coisa também que minha avó fazia, que a gente chegava a ser engraçado. Quando a gente aprontava, porque a gente era muito encapetado, sabe? Então, quando a gente aprontava, porque eu reunia os primos na casa da avó, fazia aquela bagunça. E eu era um moleque. Eu subia em telhado, pulava o portão de lança, eu entrava dentro de pneu, e os meninos rolavam o pneu pra rua comigo dentro. Fazia. Enfim, eu era um moleque, eu jogava futebol com os meninos, só de shorts, no meio. Eu vivia com piolho, né? Era impressionante. Minha cabeça chamava piolho. Eu acabava de matar uns piolhos e pegava de novo. Então a minha mãe rapava o meu cabelo. Eu ficava assim, ó, menos cabelo que você.
Sério? Aí os outros já ficaram moleque, entendeu? Mentira. Ainda jogando bola com os meninos. Eu jogava bola, bolinha de gude. Enfim. Aí então, um negócio aqui na minha boca. Aí, né? Essa maquiagem. Enfim. Aí nesse dia eu tava brincando no quintal, minha avó lá dentro lavando louça e tal. E o portão dela era alto, assim, com lança. E eu queria ir pra rua. Minha avó, não vai pra rua, não vai pra rua. Porque não tem ninguém pra te olhar, brincar na rua. Porque naquela época era muito comum brincar na rua. Só que ela não deixava ir sozinha. Ela gostava que alguém estivesse junto a ela, né? Pra olhar. Tinha medo e tal. São Paulo, né? Enfim. Aí ela trancou o portão. E o que a danada que fez? Acho que eu tinha uns 5 anos. Eu era muito pequena. Tinha uns 5 anos. Aí eu fui e escalei o portão. Aí pus a perna assim, tal, com todo cuidado, né? Na hora que eu fui pôr a segunda perna pra passar pelo portão, a lança entrou no meu joelho. Mas entrou mais da metade da lança. Aí escuta só, eu fiz assim, ó. Eu segurei, parei, aí tirei o joelho bem lentinho, com toda a calma assim, tal. Desci do portão, quando eu desci eu gritei: Vá, vou morrer! Meu Deus, que A minha avó veio lá correndo, desesperada. E aí ela falou: sua Naná, você tava tentando pular o portão, né? Aí ela veio, sabe o que ela fazia? Ela tinha um jardim enorme na casa da minha avó, tinha muita flor e tal, né? Valeu, hein, amigo, pela buzina aí, incrementando o nosso vídeo. É impressionante. Aí ela pegava assim uma varinha das plantinhas, sabe? E saía atrás da gente pra bater com a varinha. Ela não viu que eu tinha machucado, ela achou que só que eu tinha assim, sei lá, caído talvez, mas como eu tava em pé chorando, ela falou, não aconteceu nada, né? Então dá umas varada nessa menina pra ela não pular o portão, né? E ela vem com a varinha, eu vou te bater com a varinha, você vai ver só. E eu correndo, e ela correndo, e eu correndo, e ela correndo. Nossa. De repente ela viu um sangue assim escorrendo na minha perna e ela parou. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu vou morrer. Meu Deus, que desespero. Ai, essa cena ia ser muito engraçado. Foi muito engraçado, gente. Meu Vocês não Deus. têm ideia do quanto que eu aprontava. E o quanto que eu sempre fui dramática, né? Gramática. Tem uma coisa que eu amava também, apesar de eu odiar a música sertaneja, desculpa aí, né? Mas assim, eu amava. Era porque eu dormia na casa da minha avó e a minha avó sempre foi assim, ela sempre acordou muito cedo. Ela madrugava mesmo, então mesmo que ela não fosse trabalhar 5 horas da manhã, minha avó tava em pé. E aí ela ligava num programa de rádio da AM, que chamava o programa do Zé Bétio. Cara, era muito engraçado, porque ele falava assim, Zé Bétio, Eu já vou falar disso aí, já. E aí ele falava assim, vamos acordar, tá na hora, olha a hora, joga água nela. E fazia bagulho assim, tchá, sabe? Que brisa é essa? Acorda, tá na hora. Cantava uns galos, era muito engraçado, sabe? Morria de rir. E aí, tipo, eu ficava deitada na cama com o gatinho e ouvindo aquilo, né? E eu gostava, aquilo me dava um conforto, era tão bom. E tocava só música sertaneja, né? E aí uma música, cara, que sempre tocava. Não tinha um dia que não tocava aquela música. Era a tal do IP Florido. Putz, a letra é muito triste. Mas assim, eu lembro da minha avó, então assim, lembro com carinho, né? Eu lembro que o refrão era assim. Meu IP florido, junto à minha cela. Por que você tá fazendo essa sei de lá, funkeira? Deus me livre, heavy metal. Mas e você? Você também tem muita coisa legal pra lembrar da sua infância, vai. Conta pra gente. Então, teve aquela vez que eu era bem pequeno, tinha o quê? Uns 3 anos? Né? Quando eu fui no seu quarto e queria acordar você e o pai, né? Devia ser bem cedinho. Aí eu fui e gritei. 6 horas da manhã. O menino entra no quarto assim, a gente dormindo. Eu era muito pequeno. Dormindo, tipo, era um domingo. A gente dormindo assim profundamente, 6 horas da manhã, o menino entra no quarto. Eu cheguei no quarto. Fiquei na frente da cama, sabe? Tipo, no pé assim. E gritei, gritei. Eles começaram a levantar todas as Imagina, né? Assim, eu não sou nem um pouco escandalosa. Imagina nem como é que um eu acordei, pouco, né? imagina. O grito que eu dei, Na né? verdade, o que foi mais engraçado foi você ter assustado comigo gritando. E aí, como você, esgoelada, o meu pai
surtou, sabe? Ele assustou com a minha mãe e a minha mãe assustou comigo. Foi muito engraçado. Aí eu peguei e falei pra ele assim, filho, ai meu Deus, o Sansão, tira o Sansão dali, pelo amor de Deus, ele vai derrubar. Aí eu falei pra ele assim, filho, olha, não pode acordar as pessoas assim, lembra? Você tem que chegar perto, assim, devagarzinho, falar baixinho, mãe. Não sei o que, chama a pessoa com carinho, né? Tá, e aí, o que você fez? O que eu fiz? Eu, né, todo... Achei... No levei tudo ao pé da letra, dia, né? Ele tinha 3 aninhos. Eu cheguei nela, né? Levantando. Pertinho, assim. Assim, gente, assim, ó. Ô, mãe. Foi muito engraçado. Teve também... às vezes que eu ia dormir... E aí, tipo, eu pedia pra você contar uma história pra ele. Eu sempre contei uma história pra ele. Ela sempre contava Contei história pra ele dormir assim, até... Sei lá, acho que até os 8 anos eu fui dormir com você. Aí, né? E eu contava história pra ele. Contava história. E ela... O problema é que ela fica com muito sono. É que eu dormia primeiro. Ela dormia primeiro. No meio da história, ela dormia, entendeu? Ela tava contando e de repente ela ia falando. Só que aí eu dormia, o que acontecia? E aí ela começava a distorcer toda a história, porque ela não prestava mais atenção no que ela tava falando, ela só ia falando um monte de asneira, entendeu? E aí eu começava a despertar com isso, porque, tipo, eu tava quase pensando que essa história não tinha mais sentido. Assim, mãe, não é assim a história, eu acordava assustada. Ela acordava assim, é verdade. Aí o príncipe... Tinha vezes que você ainda falava pra mim assim, então, conta você agora. Era muito bom. Ela tava morta, não. Conta você agora. Era muito bom. Era muito legal, de verdade. Ai, Deus. E tem mais, né? A gente passei até mal, mano. Depois tinha também aquela das baratas, né? Ela era desesperada com baratas. Eu era? Ela é, né? Minha casa, eu passo veneno até no sovaco. Agora, porque eu passo veneno em tudo quanto é lugar, na casa tem em mim. Você eu não posso chegar perto de barata. Tipo, agora você não grita tanto. Tem vezes que você grita se você assustar. Mas se barata eu grito. Não é toda vez mais. Agora. É porque não parece barata. Eu dedetizo a casa, não parece barata. Por isso. Mas ela sempre gritou, parecia uma barata, ela gritava, saía eu e o pai correndo na casa pra ir ver o que era. Era uma barata, ela tava lá, gritando assim, sabe, toda cheia de medo, segurando alguma coisa. Mas foi muito engraçado, porque você era pequenininho. Tava só nós dois sozinhos, você tinha uns... Cris, você tinha uns 2 anos e meio, sem mentira, juro. Sem mentira, você tinha uns 2 anos e meio. Tava só eu e você na sala. E aí uma barata entrou assim pelo quintal, veio pelo quintal, entrou pela porta da sala. A hora que eu vi aquela baratona assim, eu peguei a vassoura e saí com a vassoura assim atrás da barata. Só que eu não conseguia acertar a barata. E o mais engraçado é que quando eu vou matar a barata, eu grito, eu vou assim, ó. Muito engraçado, ela saía com... E esse aqui era pequenininho, 2 anos e meio. Ele encostou no canto assim, mas ele ria, você ria tanto que você ficou vermelho, começou de falta dele. Porque eu correndo atrás da barata com a vassoura, gritando. A barata correndo e eu correndo, a barata correndo e eu correndo. E eu bati a vassoura e não conseguia acertar a barata. Esse aqui tava quase tendo um treco já, até que por fim eu acertei a barata, mas ele ria. Eu achava de... E depois, o que foi? Eu já sabia, né, que ela morria de medo de barata. E eu também sempre aproveitei, né? Quando eu vi uma barata antes dela, eu já chegava pra ela e falava assim, mãe, não assusta. Pra quê? Ela já saía gritando, eu só falava, ela nem via a barata, ela saía gritando, ela saía esgoelando, saía correndo da casa. Eu, tipo, às vezes eu fazia isso, tipo, só pra tirar sarro mesmo, né? Não tinha barata, eu só falava. Nossa, mãe, não assusta, ela ficava na mão desse aqui. Bom, gataiada, essa foi a nossa homenagem para o Dia das Mães, né? E se vocês curtiram esse vídeo, por favor, se inscrevam no canal e dá um like aqui pra gente, tá? Não esquece, ok? Compartilhe pros amigos, pra todo mundo da família. É isso aí, galera. E me curtam me sigam nas redes sociais, ok? Vai estar tudo na descrição. É isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. Deixem seus comentários, suas sugestões.
Olha, que vocês tenham um ótimo Dia das Mães, um grande lambeijo para todas as mamães com muito carinho, um lambeijo especial para todos vocês e até o próximo vídeo. Miau!